Alô, meu povo, aqui é Padre Joãozinho. Vamos falar hoje nessa segunda aula do curso de liturgia sobre a liturgia no século II, século III, na Era dos Mártires. Entre os anos 70, 140 mais ou menos, o cristianismo começa a se estender por várias regiões e comunidades cristãs se afirmam pela sua originalidade naquelas regiões. Mas nesse período, o desenvolvimento do culto cristão é mais constatável na vida interna da igreja do que na sua configuração externa. O que significa isso? Permanecem as formas de pensamento judaico-cristão, né? Mas, por outro lado, a multiplicação das seitas gnósticas é uma característica desse tempo, por exemplo, com o seu dualismo, o desprezo pela matéria, pelo corpo. Isso representa um perigoso inimigo do cristianismo nascente, que era carnal, né? O verbo se fez carne. E os autores cristãos se veem obrigados a defender também o lado exterior e a religião material cristã, o seu culto material. Por exemplo, Irineu de Lyon, né? Santo Irineu, ali perto do século II, valoriza a oferenda interior do coração, tudo bem, mas acentua e defende os elementos materiais da fé cristã. O cristianismo é carnal, é corpóreo, é material. Mostra que a Eucaristia tem suas raízes na criação material, no pão, no vinho, na matéria, que são da terra, fruto da terra e do trabalho humano, está entendendo? Então esses elementos da criação receberam sucessivas transformações de sentido até chegarem a ser o corpo e o sangue de Cristo. Para ele, a Eucaristia, para Santo Irineu, a Eucaristia é constituída internamente por um elemento celestial, a invocação de Deus, e de um elemento terreno, que é parte da criação material que procede também do próprio Deus. Leia lá na Diversos Héreses, está escrito lá. Já no final do século II e no começo do século III, então o cristianismo vai se libertando do mundo judaico e se difunde por todo o mundo greco-romano, duas outras culturas. E destacam-se no discernimento da fé cristã nessa época autores como Clemente de Alexandria e Tertuliano. Enquanto nos primeiros séculos as características do culto cristão são ainda vagas, muito tênues, a partir do século III elas já começam a se mostrar mais vigorosas, claras, né? Formais. Existe um certo desenvolvimento da literatura litúrgica, já temos livros litúrgicos. Então observam-se novos impulsos criadores de novas formas litúrgicas em resposta às necessidades das comunidades cristãs cada vez maiores na igreja no mundo inteiro. Duas realidades essenciais marcam o cristianismo: o batismo e o martírio, marcados por uma forte consciência de igreja, consciência eclesial. Temas como Mater Ecclesiae, a igreja é mãe, Sponsa Christi, voltam com frequência nos autores do século III. Nos primeiros séculos, a celebração eucarística conhece três momentos de evolução. Primeiro, a ceia de Cristo celebrada pelo próprio Jesus Cristo durante um banquete situado entre dois ritos que já existiam, são pré-existentes, mas foram transformados por Jesus. O rito do pão e do cálice. Depois, segundo, na época apostólica, começa a se fazer um esclarecimento, reunindo esses dois ritos e situando-os no fim do banquete. Mais tarde, então, ocorre no terceiro momento uma mudança transcendental. Acho que é a maior mudança de toda a história litúrgica do cristianismo. Se abandonou o banquete como suporte da celebração. Assim, desaparecem as mesas, só ficou a do presidente. Caem fora de uso os termos neotestamentários: fração do pão, ceia do Senhor, e a oração de ação de graças, Eucaristém, já unificada, se enriquece progressivamente e alcança uma grande importância, a ponto de dar nome à celebração em seu conjunto, Eucaristia, ação de graças. A partir do século II, a designação empregada de modo mais generalizado é Eucaristia, Eucaristém. As informações litúrgicas nessa época são fornecidas por
pelos padres apostólicos, por exemplo, a Didaqué, 70 e 80, falamos na outra aula, Clemente Romano, de 96, Inácio de Antioquia, 130, Policarpo de Esmirna, em 156, os padres apologistas, né, que dão um testemunho importante, por exemplo, o mártir São Justino, em 150. Vamos ver o que ele diz. Olha lá, no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que habitam nas cidades e nos campos. Nela se leem, à medida que o tempo permita, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Em seguida, quando o leitor termina, o presidente, em suas próprias palavras, faz uma exortação e um convite para que imitemos esses belos exemplos. Já é homilia, né? Levantemo-nos. Em seguida, todos se levantam, diz São Justino, todos de uma vez elevamos nossas preces. Oração dos fiéis. Quando terminam, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, segundo suas forças, também eleva a Deus suas preces e eucaristias, quer dizer, ações de graça, e todo o povo aclama dizendo amém. Oração eucarística. É a missa. Progredindo, então, vem a distribuição e a participação dos alimentos eucaristizados, a comunhão, né? E o seu envio por meio dos diáconos aos ausentes, comunhão dos doentes. Os que têm bens e querem, cada um segundo sua livre determinação, dão o que bem lhe parece, e o que é recolhido é entregue ao presidente, que com ele socorre os órfãos e as viúvas, como já faziam os judeus. E aos que por enfermidades ou outras causas são necessitados, e também aos que estão nos cárceres, as obras de misericórdia. Aos forasteiros de passagem. Era uma tradição judaica, o cristianismo mantém. Em uma palavra, ele se constitui provedor de quanto se acha em necessidade. Celebramos essa reunião no dia do sol, domingo, primeiro dia da semana, por ser o primeiro dia no qual Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, bem como por ser o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, ressuscitou dentre os mortos. Está no seu livro Apologias, número 65 a 67, que eu acabei de dizer para você. Bom, vamos fazer algumas considerações desse riquíssimo e importante testemunho de Justino, tão antigo, não é? Manifesta-se claramente que a celebração eucarística se afastou do seu quadro natural, que era o banquete, né? Contudo, celebramos a presença da tríplice dimensão interna da celebração e da comunidade, né? Tal como era mostrado naquele sumário lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A palavra, a Eucaristia propriamente dita e a koinonia, ou seja, a comunhão, né? E a preocupação com os irmãos necessitados. É essa a estrutura que vai se formando. Por volta do ano 215, na tradição apostólica atribuída ao presbítero romano Hipólito Romano, pela primeira vez encontramos alguns textos litúrgicos na regulamentação eclesiástica. Ele, como representante dos círculos conservadores, procura preservar a tradição de algumas falsificações. Mesmo tradicional, ele reconhece o direito de livre formulação por parte do bispo, se julgar a altura, e ele deixou escrito uma fórmula de oração eucarística. A sua oração foi adaptada aos nossos tempos e é a mais ou menos mais utilizada, que é a oração eucarística número 2, Hipólito Romano. Em Tertuliano 225, ou mesmo Cipriano 258, encontramos muitas informações sobre a celebração da Páscoa anual, do domingo, dos sacramentos da iniciação cristã, do batismo, da Eucaristia e da estruturação da oração e da ordenação do bispo, dos presbíteros, do diácono. Veja, vai se estruturando, né? E no campo litúrgico, como em outros setores da vida da igreja, é um período de improvisação, de criatividade. Não tem fórmulas, não tem missal. A improvisação pressupõe a firme observância de alguns cânones, princípios tradicionais, isto é, alguns princípios estáveis transmitidos de uma geração para outra. Por volta da metade do século III, como nós lemos na didascalia siríaca, havia em todas as comunidades cristãs uma organização comum da liturgia eucarística, ao menos em suas características básicas e fundamentais. A instituição
catecumenal é uma das mais acabadas realizações da Igreja no século II e III. É o desenvolvimento estruturado do que estava em germe, presente lá no Novo Testamento. Quais são os motivos da sua instituição, do catecumenato? A importante ação evangelizadora e a forte vontade de manter a qualidade dos novos convertidos, né? E das jovens comunidades cristãs. Mas também a ameaça crescente de seitas heréticas. Segundo Hipólito, o catecumenato vem a ser um longo tempo de formação religiosa que costuma durar 3 anos. Se caracteriza por um duplo exame. Primeiro, no primeiro exame, a entrada no catecumenato tinha admissão, triagem dos candidatos. Esses candidatos deviam ter um padrinho, um fiador, um cristão conhecido e reconhecido, que pudesse dar garantia da vontade de conversão desse aspirante. Depois, segundo elemento, formação doutrinal, período de catequese garantida pelos doutores, que podem ser tanto eclesiásticos, leigos, bem preparados. Depois, o terceiro elemento, preparação precedente ao batismo. Então, com a ajuda do seu fiador, ele dá provas de conversão a Cristo através da prática do amor, da visita aos doentes, na ajuda às viúvas. Ele quer ser cristão. Então, ele passa pelo catecumenato. E quais são os ritos? No momento que o galo canta, então são feitas as orações. Em primeiro lugar, sobre a água. Depois eles tiram suas roupas e são mergulhados. Batismoi, mergulhados, batizados. Primeiramente as crianças, né? Depois os adultos. Todos os que puderem falar por si mesmos farão. Né? São testemunhos antigos. Com relação aos que não possam, seus pais falarão ou algum membro da família. O batismo de criança já existia no primórdio. Depois serão batizados os homens e, por fim, as mulheres. E no momento fixado para o batismo, o bispo dará graça sobre o óleo, e o presbítero, tomando cada um dos que recebem o batismo, lhe ordenará que renuncie, dizendo assim: renuncio a ti, Satanás, e a toda a tua pompa, e a todas as tuas obras. Então, depois que cada um tiver renunciado, o presbítero o unge com o óleo, né, de exorcismo, dizendo assim: que todo espírito maligno se afaste de ti. Então, dessa maneira, ele o confiará, assim, desnudo, ao bispo ou ao presbítero, que o encontra perto da água para batizar. Então, o diácono descerá com ele, dessa maneira, e quando o que é batizado tiver descido na água, aquele que batiza lhe dará, impondo-lhe a mão: crês em Deus Pai Todo-Poderoso? E aquele que é batizado dirá por sua vez: creio. E então aquele que batiza, tendo a mão posta sobre sua cabeça, o batizará uma vez. Quer dizer, o mergulhará uma vez. E dirá: crês em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo, da Virgem Maria, foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Então eu credo, né? Já entra aqui desde o início: morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vivo dentre os mortos, subiu aos céus. Então todo creio, para perguntar se ele crê naquilo que toda a igreja crê. E quando que é batizado tiver dito creio, será mergulhado pela segunda vez, né? E novamente, aquele que está batizando dirá: crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Então, é todo o credo na terceira parte, que é do Espírito Santo. E ele dirá creio, e é mergulhado uma terceira vez, e quando subido, é ungido pelo presbítero com óleo de ação de graças. Com estas palavras, veja, tem todo um rito. São testemunhos antigos que eu estou lhe falando. Unge-te com o óleo santo em nome de Jesus Cristo, assim cada qual, tendo se enxugado, voltará a vestir-se, e depois disso entrarão na igreja, ou seja, na comunidade, na eclesia. Isso é de Hipólito. Hipólito Romano menciona repetidas vezes uma série de ritos pós-batismais realizados pelo bispo: imposição de mãos, invocação, unção com óleo de ação de graças, marca na testa, beijo da paz. Depois os neófitos se reúnem à comunidade dos fiéis e participam com eles da Eucaristia, né? São testemunhos maravilhosos dos primórdios desse tempo dos mártires.
A passagem das casas aos templos também aconteceu nesse período, né? A partir da segunda metade do século III. As casas não comportam mais o número de novos cristãos. Então começam a ser construídos recintos próprios para o culto como uma forma diferente das casas. É o despertar de uma arquitetura cristã. Isso é muito interessante. Mas ainda vamos falar sobre isso.